E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Del Rey, sou tatuadora. E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que existe uma polêmica por trás. Eu comecei a tatuar há 9 anos atrás e eu venho da época de que no Instagram era apenas foto, não tinha esse negócio de vídeo, de reels. E eu peguei a fase de que pra tatuar era só postar foto de tatuagem e pronto. Muitas vezes nem meu rosto aparecia e era isso aí, entendeu? Era o suficiente pra conseguir cliente. Só que aí o tempo mudou. Hoje tatuar bem, gente, é o mínimo pra você, né, estar no mercado. E o que vai fazer uma pessoa escolher você como tatuador e não outra pessoa? É simplesmente o fato dela se conectar com você. E como é que a gente faz essa conexão? Através das redes sociais, da criação de conteúdo. E foi aí que eu entendi que tudo é conteúdo. O que eu vivo, o que eu estudo, o que eu aprendo, o que eu erro, o que eu acerto, tudo eu consigo transmitir uma mensagem sobre mim. E começando a criar conteúdo, eu comecei a perceber que as pessoas acabavam se conectando mais, comentando mais em conteúdos de bastidor, mostrando o processo da foto, mostrando a criação do desenho, mostrando todo o bastidor da bancada até a chegada do cliente, começar a tatuar, vídeo tatuando, e o resultado é uma consequência de toda essa construção dessa narrativa. Quando eu posto foto apenas da tatuagem, apenas do resultado, o engajamento, seja lá o que for, é muito menor. Então assim, antes de comprar a tatuagem, a pessoa compra quem vai fazer a tatuagem. Então eu parei de tentar criar conteúdo e comecei a registrar tudo na minha vida, porque esse era o conteúdo. O meu bastidor, eu indo pro estúdio, chegando em estoque, e tudo isso que eu acabava postando ia construindo uma autoridade e uma confiança em quem via os meus conteúdos. Hoje em dia, uma coisa que pouca gente já compreendeu isso é que criar conteúdo faz parte do trabalho. Assim como você chega no estúdio, organiza o estúdio, o espaço, limpa, monta a sua bancada, registrar isso e mostrar, gente, é uma tarefa também, faz parte do trabalho também. O conteúdo é o que vai fazer as pessoas lembrarem de você, é o que vai manter sua marca ativa. Sempre que você estiver postando, as pessoas vão te ver, né, criando conteúdo, enfim. E sempre que ela lembrar de tatuagem, quero fazer uma tatuagem, ela vai associar a pessoa que ela mais vê, a pessoa que ela tem mais contato. Criar conteúdo me fez ter mais previsibilidade nos meus agendamentos, no contato que eu teria com meus clientes. Gente, quando eu paro de postar, quando eu fico assim, sei lá, uma semana bem capenga nos conteúdos, postando uma vez sim, uma vez não, eu sinto muito um impacto direto na chegada de orçamento no meu WhatsApp. Demais. Mas quando eu tô ativa, o contrário acontece também. Eu tenho mais mensagens chegando, mais procura para fazer tatuagem. Quando você tá mais ativo, as pessoas vão lembrar mais de você. E sabe aquela história de quando você vê uma pessoa tatuando com aquele tatuador? Você tem aquela coisinha de parece que é bom. Vou dar um exemplo. Quando você vê o restaurante cheio, tem muita gente ali, tem fila de espera, todo mundo querendo, né, fazer uma refeição naquele restaurante e tem outro do lado que tá vazio. A percepção daquele que tá cheio, daquele que geralmente cria conteúdo, daquele que tá movimentado, é muito melhor do que aquele outro que tá vazio. Quando a gente vê que tem mais gente, a gente associa que é algo bom. Todo mundo tá indo pra lá porque deve ser bom, porque não é possível, né? Tem um vazio, a gente também acha que tem uma coisa errada. Então é mais ou menos essa associação que eu faço. Inclusive, quando você tá com a agenda parada, não fique sem postar nada. Cria conteúdo em cima dali, cria conteúdo desenhando, poste tatuagem antiga, narra algum vídeo antigo, faz essa movimentação que quanto mais as pessoas verem você se movimentando, tatuando, mostrando seu trabalho, mais interesse ela vai ter em tatuar com você. Desde o meu início na tatuagem, como eu falei pra vocês há 9 anos atrás, a gente tinha o Instagram muito como um lugar de postar foto. Eu acho que nem tinha vídeo naquela época. Então era basicamente foto de tatuagem, quase nunca uma foto minha. Quando teve essa transição, a gente começou a tentar mudar um pouquinho esse formato, né? Criar vídeo de tatuagem. Só que aí era só vídeo de tatuagem, você tatuando o resultado da tatuagem. Hoje em dia, precisa existir essa comunicação, você olhando para a câmera, conversando com a pessoa, trocando ideia mesmo. Como eu disse, tudo na sua vida é o conteúdo, a sua rotina é o conteúdo, não precisa ficar criando, a não ser que você queira algo mais elaborado, apresentar alguma notícia, que você precisa ter um estudo por trás, criar um roteiro bonitinho, aí tudo bem. O que eu tô falando é, gente, que a gente às vezes trava na criação de conteúdo buscando essa elaboração, buscando o momento perfeito, buscando o roteiro perfeito para gravar, e nem sempre é assim. Sua vida já tem uma história ali por trás, então basta você mostrar. Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar alguns exemplos de como é que você pode fazer isso. Quando você for fazer uma tatuagem, existem algumas coisas, alguns temas de vídeo que você pode extrair daquele momento ali com o cliente. Primeiro, elaborando a arte do cliente. Por que aquela arte? Existe alguma história por trás daquela arte? O que é que você está pensando para transmitir a mensagem que a pessoa pediu?
Pronto, aí já é um conteúdo. Outro conteúdo, a pessoa chegando no seu espaço. Você pode, claro, gente, pedindo permissão para a pessoa sempre, para ver se ela concorda, se pode ou não pode. Deixa um tripézinho ali gravando a conversa de vocês. Você apresentando a arte, a pessoa pedindo mudanças, você alterando, você mostra esse processo. É interessante de ver, principalmente para quem nunca fez uma tatuagem, para quem nunca teve esse contato direto com você, para entender como é que funciona o seu atendimento. Isso eu estou falando na tatuagem, tá? O conteúdo não é só no momento do estúdio não, mas vamos fechar primeiro isso aqui. Outro conteúdo que você consegue extrair é a forma que você monta a bancada. Bota um tripézinho ali enquanto você está montando, vai conversando com o cliente, o que é que você pensou para tatuagem. É um formato legal que não é apenas você parado assim conversando com a câmera. É um momento que você está fazendo alguma coisa, já tem essa captação assim na imagem, né? Que a pessoa prende por você estar fazendo alguma coisa. Ela quer ver aquele início, mas ela quer ver também como é que você vai finalizar aquela coisa manual, que no caso seria montando a bancada. Enquanto você está montando a bancada, você vai conversando com a pessoa e você tem que pensar no quê, né? Vai falar sobre a tatuagem? Vai falar sobre como você começou a tatuagem? Vai falar sobre como você faz o orçamento com ele? Enfim, sabe? Dá pra pensar em alguns temas, em alguns formatos de conteúdo dentro do estúdio. Nesse mesmo conteúdo de cliente ainda no estúdio e tal, você consegue fazer um vlogzinho do seu atendimento. Você, antes do seu cliente chegar, você já chega filmando você entrando no estúdio, você começa a filmar limpando o ambiente, organizando a bancada, imprimindo a ficha, todo antes do cliente chegar, e aí você filma também o cliente chegando, todo esse processo. Isso aí, gente, eu faço simplesmente colocando um tripé e deixando gravar. Lá na hora da edição, eu vou lá e faço uma narração bonitinha, coloco todos os cortes, enfim. Uma dica pra vocês, pra esse conteúdo ficar legal, interativo, dinâmico, é fazer cortes rápidos daquele momento que você está vivendo. Por exemplo, você vai falar sobre a sua chegada no estúdio. Não vai chegando, mostrando a porta, abrindo a porta devagar, entrando, limpando. São cortes muito rápidos. Entrou com a porta, limpando não sei o que, imprimindo, sabe? Pra ficar bem dinâmico. Falando assim é complicado de entender, mas procure assistir alguns vlogs em Reels que você vai entender como é que funciona essa dinâmica dos cortes rápidos. É basicamente várias cenas. Então, pra não ficar aquele negócio, sabe, reto assim, aquele formato chato, cansativo, então você pode fazer o quê? Filmar de vários ângulos. E aí no corte, né, na narração, você consegue fazer esse negócio mais interessante de ser assistido. Outro tipo de conteúdo que você pode fazer, agora saindo do estúdio, saindo um pouquinho da tatuagem, eu acredito que você seja uma pessoa normal, que tem outros hábitos, que pratica esporte, que vai na academia, que, sei lá, joga um futebol, que corre, né? Além de tatuador, você tem uma vida CPF, né? Sem ser o PJ. Então essa vida também, gente, você consegue mostrar, consegue conectar. Às vezes um cliente seu também corre, às vezes um cliente seu, sei lá, nada. Enfim, isso tudo que você traz para uma comunicação no seu Instagram conecta com a pessoa que tá te assistindo, com a sua audiência ali. Então a dica que eu dou, gente, muito valiosa, porque a gente leva o Instagram assim como um catálogo. A gente não, graças a Deus, já fui convertida dessa maluquice que é só postar foto de tatuagem, gente. Não existe. Você parece que tá olhando assim um catálogo, ó. Só foto, só foto. Então tira da sua cabeça que o seu Instagram, mesmo que profissional, ele não é só foto de tatuagem. Mesmo que você fale assim, não, no meu Instagram de tatuagem só vai ter foto de tatuagem, coisa do meu estúdio, ok. Mas eu posso te dar uma dica assim, diria que um conselho. Evita ser só tatuagem, porque a partir do momento que a pessoa tá interessada em tatuar com você, ela vai olhar sua vida inteira ali, ó. Tem cliente meu que sabe minha vida toda, ó, desde quando decidiu tatuar comigo. Olha tudo. Chega lá no estúdio falando tudo da minha vida. Fala, meu Deus do céu, nem lembrava disso, você sabe? Pois é. Então, ao invés de você postar só tatuagem, você consegue fazer essa mescla. Mostrar um pouquinho da sua vida, mostrar um pouquinho da sua rotina. Não é que você vai virar blogueiro, não, tá, gente? Não é que você vai acordar o celular de manhã, bom dia, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas busque trazer recortes do seu dia. O que é que você faz antes de ir pro estúdio? Como é que você organiza a sua rotina? Você passeia com o seu cachorro antes de ir pro estúdio? Você malha antes de ir pro estúdio? Você corre? O que é que você faz? Então, são esses pequenos recortes da sua vida que você consegue fazer essa mescla de conteúdo profissional com um pouquinho de pessoal também. Porque a partir do momento que a pessoa tatuou com você, já que o interesse dela era tatuagem com você, você não é mais uma pessoa interessante pra ela, porque ela já tatuou. Não tem mais nada interessante no seu Instagram pra ela acompanhar. Então, a partir do momento que ela tatuou com você, tchau fulano. Então, pra não cortar esse contato assim de tatuador com o cliente, tipo assim, tatuei, não quero mais, mantenha uma comunicação mais fluida, uma comunicação com outros elementos a não ser tatuagem. Porque mesmo que ele não tenha mais interesse no assunto tatuagem, ele vai continuar te acompanhando pra ver outras coisas. E é aí, gente, que a conexão acontece. Quando você sai apenas do PJ ali, sou tatuador,
tatuador e você vai para outra linha na vida da pessoa também. Você se conecta com ela de outras formas, não só porque você desenha bem, não só porque você cria conteúdo de tatuagem, mas você mostra que você é mais do que um tatuador. Você é mais do que a sua profissão, entendeu? E desde que eu comecei a mostrar mais minha rotina, mostrar meu bastidor, mostrar eu indo pro estúdio, eu me preparando, eu dando risada, falando piada, contando besteira, porque às vezes a gente entra num negócio assim, uma máscara, não sei, do profissional, e aí a gente, não vou mostrar isso aqui não, porque é muito besta. Gente, você é uma pessoa, antes de um profissional, um tatuador. Inclusive, nossa profissão é muito flexível, muito não, acho que assim... O que você quiser fazer, você tem licença poética. Então não deixe que essas máscaras de outras profissões, enfim, você tem que sim se portar como profissional, mas eu digo assim, não deixe perder a sua essência, sabe? Que eu sou uma pessoa engraçada, mas vou dar uma segurada aqui porque eu acho que não é o momento. Existem esses momentos, mas eu digo assim, não se bloqueie totalmente, sabe? Não tire sua personalidade super pessoal, que você é uma pessoa autêntica e engraçada, pra botar aquela máscara ali do profissional e só mostrar tatuagens, só falar de tatuagens, só falando de cicatrização, só falando de pós-tatu, só falando de que não pode isso, não pode aquilo. Entendeu, gente? Então eu acho que o caminho é o equilíbrio. Não é que você vai virar blogueiro, volto a dizer, mas tem uma linha ali do 80-20. 80% conteúdo de tatuagem, mostrando sua rotina dentro do estúdio, seus clientes, feedback, porque são importantes. É isso que eles vão se transformar. É isso que vai fazer as pessoas se transformarem em clientes. Mas os 20% aqui também são muito importantes. Pensam esses 20% aqui, ó. As besteiras que você mostra, você dando risada, você praticando o esporte, você fazendo a comida. É isso aqui, ó. Essa parte aqui que conecta, tá? Então toda vez que você travar e ficar pensando, porque eu não sei o que postar, lembra que o conteúdo é o que você vive no dia a dia. Não precisa nada mirabolante. Senta aí, conversa com a pessoa, conversa como se fosse um amigo. Olha pra câmera assim, ó. Pensa lá, fulaninho, Joãozinho lá da minha escola, gente boa, que é meu amigo até hoje. Vou conversar com ele. Abre a câmera e conversa como se fosse com o Joãozinho. Então para de pensar na criação de conteúdo como se você fosse falar com um bocado de número, um bocado de pessoa que você não conhece. E começa a associar a câmera ali como se fosse um amigo que tá por trás assistindo o que você tá falando. Você vai ver que vai ficar muito mais fluido, muito mais leve a criação de conteúdo para você. E se esse vídeo aqui te ajudou a mudar a forma como você vê a criação de conteúdo, eu peço que você deixe um like, deixe um comentário do que você vive, se você tem dificuldade de criar conteúdo, o que é que você faz para mudar isso. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.